Bora começar nosso programa? Ó, tem tanta coisa para que a gente possa falar hoje. Eu queria iniciar com essa notícia que acaba de sair. A pesquisa sobre a avaliação do governo Lula, ontem até o Josias estava falando sobre isso, né? Para onde vão as pesquisas? O que elas vão revelar? Será que o governo já consegue colher aí alguma melhora nos números? Bom, o desempenho do presidente Lula é desaprovado por 53,6% dos brasileiros, contra 44,9% dos que aprovam. Né? Esse é o gráfico aí, eu acho que dá para a gente olhar aí, o vai e vem desde janeiro de 2024, quando o Lula tinha uma aprovação de 51,2%, e a gente vê que agora inverteu, né? O Lula agora tem uma aprovação de 44,9% e uma desaprovação de 53,9%. Vamos começar por esse gráfico aí, Josias. O que isso significa? Essa pesquisa, Fabíola, trouxe três notícias, basicamente, para o Lula. A boa notícia é que a desaprovação do Lula parou de cair, parou de subir, aliás. Pela primeira vez em 5 meses, caiu 1,2 ponto percentual a avaliação negativa do presidente. Uma queda michuruca, mas caiu. E isso não vinha acontecendo. A má notícia é que a popularidade do Lula continua no vermelho. A reprovação 53,6 ainda é maior do que a aprovação, que ficou em 44,9. E a péssima notícia é que o presidente vai ter que escalar um Everest para atingir o nível que imagina o Sidônio Palmeira, o chefe da SECOM, para obter aquela volta por cima que ele elaborou como slogan para o encontro que vai acontecer agora, na quinta-feira, um encontro grandioso, previsto para um centro de convenções aqui em Brasília, e o lema desse encontro, elaborado, formulado pelo Sidônio Palmeira, é o Brasil dando a volta por cima. Então, a pesquisa mostra que está muito longe desse cenário de volta por cima, mas o Sidônio, que tinha prometido produzir resultados em 3 meses, consegue mostrar que a popularidade do Lula, embora ainda no vermelho, parou de cair. Não deixa de ser um resultado positivo, embora esteja muito longe desse cenário de volta por cima. E por que o Lula vai ter que escalar um Everest? Porque a pesquisa mostra que são múltiplos os fatores que contribuem à deterioração da popularidade do presidente. Então, tem um aspecto muito vinculado à economia. Uma grande parte dos brasileiros está incomodada com a inflação, muita gente incomodada com a inflação. Então, essa pesquisa mostra que 75% dos brasileiros dizem que a renda não está acompanhando o aumento dos preços. E 86,6%, veja que percentual portentoso, né, consideram que a inflação é hoje a grande preocupação pessoal. E numa atmosfera de crise, num país presidencialista, a crise tende sempre a ganhar as feições do presidente da República. Assim é no regime presidencialista, embora o Lula não seja o único responsável pela alta dos preços, a crise acaba ganhando as feições do presidente. E tem outro índice que é ainda mais impressionante: 95,8% dos entrevistados nessa pesquisa apontam os alimentos e as bebidas no supermercado como os principais fatores que impactam a elevação dos preços, né? Então, inflação dos alimentos é o grande vilão da popularidade do Lula. E, afora isso, há toda uma preocupação com segurança, com corrupção. São temas que não saíram do radar do eleitorado, e o governo não tem conseguido dar respostas, por exemplo, para a segurança. Todas essas matérias têm uma iniciativa do Sidônio Palmeira, que imprimiu uma lógica eleitoral à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Então, ainda outro dia o Lula falou que não vai permitir que o Brasil vire a república do roubo de celulares. O governo está elaborando algumas propostas para tentar fazer algum movimento, alguma marola, sinalizar que está produzindo algo nessa área que causa grande inquietação aos brasileiros, e não só a brasileiro bem posto,
pobre hoje tem celular, usa o celular como ferramenta de trabalho. Profissionais autônomos usam o celular para marcar serviços, para agendar tarefas. Então, o celular passou a ser uma grande preocupação e o roubo entra nesse contexto de insegurança que o Lula tenta atacar. E a pesquisa mostra que talvez a situação do Lula tenha parado de piorar, o Lula, a popularidade dele a impopularidade parou de subir, porque as pessoas já começam a sentir alguma movimentação. Nós aqui tínhamos falado que seria pequeno o efeito daquela redução no imposto de importação de alimentos. O governo reduziu o imposto de importação para forçar a queda do preço dos alimentos aqui internamente. De fato, o efeito disso é muito pequeno, mas a pesquisa mostra que os brasileiros observaram essa movimentação e aprovaram. Uma parte dos entrevistados avalia que pode dar algum resultado esse esforço do governo, a redução do imposto de importação. Então, tem uma percepção, Fabiola, de que o governo está se mexendo. Não produziu grandes resultados ainda, essa movimentação, mas o Sidônio pode estar no caminho certo. Muito longe do Brasil dar volta por cima, mas parou de cair a impopularidade do presidente, embora ele tenha que subir o Everest, é uma situação menos pior do que já foi. Essa pesquisa foi feita com 4.659 brasileiros, importante esse número, um questionário que é aplicado pela internet, dados coletados entre os dias 20 e 24 de março. Vamos lá, Sakamoto, na sua análise inicial aí, com foco no governo Lula, é a primeira queda em 5 meses da avaliação negativa, né? E essa forma, de certa maneira, mais parada do crescimento da desaprovação, né? Como é que você analisa? É uma boa notícia para o governo? O que impactou nessa mudança aí, nessa pesquisa? Olha, Fabiola, os dados da pesquisa, né, eles apontam, como o José falou, né, você tem ao que tudo indica, uma estagnação do governo, né, nesse sentido o governo deve celebrar, né, mas celebrar com a popularidade em baixa, né, exatamente porque a curva, né, vai estancando, né? E o governo, como a gente falou, o governo está tentando ganhar tempo. O essencial nas eleições de 2026, na minha avaliação, como eu venho repetindo desde 2023 aqui, é o feijão com arroz, a picanha e a cerveja, né? Que vão fazer, no final das contas, a diferença. O valor dos alimentos é diretamente relacionado com a percepção do custo de vida, né? Ou seja, na maior parte dos trabalhadores, é claro, você vai pegar uma economia com o PIB crescendo de uma forma até firme, né? Você está pegando um desemprego que segue o menor da série histórica, né? Aumentou um pouco agora, mas por causa da sazonalidade. Temos a questão do aumento da renda dos trabalhadores, redução da desigualdade, né? O próprio IPEA apontou isso. A questão é que, somando tudo isso, tem muita gente que percebe que a vida está patinando, porque consegue emprego, o salário até aumenta, só que o custo, a inflação, né, ela é maior do que a inflação dos alimentos, principalmente, é maior do que esse ganho, né, da salarial. Não, mas na categoria, no cálculo, a percepção da população é que não está valendo a pena. Esse é o ponto, que você tem um aumento salarial, mas a inflação acompanha junto. E aqui a inflação, ela não, por mais que seja multifatorial, a inflação ela vai cair sempre no colo do governo federal, da presidência da República. Você vai pegar o próprio, por exemplo, o pessoal aqui colocando que as ações na pesquisa tem um dado interessante que, na opinião da população, o aumento da taxa de juros do Banco Central contribui para aumentar a inflação, 60%. E a gente sabe, é claro que, ao contrário, se você vai pegar o aumento da taxa de juros, isso aí faz o quê? Reduz a temperatura da economia, né? O aumento da taxa de juros, as pessoas compram menos, a demanda é menor, os preços caem. Por que eu estou colocando isso? Porque isso aí é uma coisa que é uma maldição de todo o governo, tá? Não só do Lula, Bolsonaro, de todos. As relações, a população sabe do resultado final, mas não necessariamente do que acontece. E aí você vai culpando determinados processos que não têm relação. Há uma relação direta nisso? Não. Mas a população vai culpar o aumento da taxa de juros com a inflação.
Por quê? Porque ela está sentindo o resultado final, no final das contas, né? E aí é o ponto. Por que que é uma maldição? Porque essas pesquisas são super detalhadas, tem um monte de informação. Só que se você for analisar ferro e fogo, informação por informação numa pesquisa dessa, você vai acabar percebendo que algumas coisas não fazem sentido. Porque esse é o ponto. A população não tem informação sobre as minúcias, os detalhes do processo econômico. Elas têm informação sobre o resultado disso para a vida delas. Então, elas vão culpar aumento de juros, tudo para o aumento da alimentação e vão culpar, inclusive, o Banco Central pela presidência da República. Vai falar o Banco Central é da presidência e acabou. Porque também ninguém é obrigado a saber como funciona a estrutura do país. Então, é o seguinte: neste exato momento, o governo Lula continua tentando ganhar tempo, né, tentando responsabilizar A, B, C, D, E pelo preço dos alimentos, enquanto vai tentando ações, diminuindo o imposto de importação, trabalhando na questão de armazéns estratégicos, né, da silagem estratégica, buscando, fazendo acordos de produção, atuando, né, para você melhorar a situação econômica a fim de que o preço dos alimentos caia, né? O que está ajudando com isso? A informação que a Petrobras está reduzindo o preço do diesel pela primeira vez desde o final de 2023 é uma excelente notícia para o governo. O preço do diesel no Brasil estava mais alto do que o preço do diesel no exterior. A Petrobras reduz isso, inclusive teve uma queda de dólar também, pode haver outras quedas no futuro, e aí reduzindo, né, por mais que o governo receba menos dividendos por parte da Petrobras, né, como principal acionista, mas a redução disso faz o quê? Diminui o custo de transporte, tudo no Brasil é transportado por caminhão ou trem via diesel. Cai o preço dos produtos também alimentícios. Então o governo está fazendo isso, tá? Está fazendo ações na medida do possível, algumas delas de caráter bastante limitado, enquanto espera o preço cair. E o preço tem que cair, Fabíola, só para terminar, até abril de 2026, quando é o prazo de desincompatibilização dos políticos. Por quê? Se o preço cair significativamente e com isso melhorar a popularidade do Lula, o Tarcísio não sai. O Tarcísio não sai, né? Agora, se os preços não melhorarem e tiver essa insatisfação latente, os preços, o Tarcísio sai e vai disputar a presidência da República, não tenha dúvida nenhuma, porque o Tarcísio conseguiria uma reeleição fácil em São Paulo. E aí tem uma informação só que eu acho extremamente perturbadora, não sei se isso bate muito com a realidade ou com a percepção. O Tarcísio, nessa pesquisa, está com 46% de imagem negativa e 45% de imagem positiva. O Bolsonaro está com 49% de imagem negativa e 48% de imagem positiva. Ou seja, o Bolsonaro está com 1% de saldo negativo e o Tarcísio também. Né? O Lula, tudo bem, estão no governo, é saco de pancada mesmo. Mas o Bolsonaro está com o mesmo saldo de imagem que o Tarcísio, numa sociedade extremamente polarizada, eu acho difícil, até porque a polarização está sendo. Nesse momento há uma onda de informação negativa para o Bolsonaro. O Bolsonaro está tomando na cabeça por conta de golpe, por conta de um monte de coisa, né? Então eu acho que soa estranho só. É um dado que eu não saberia explicar por que está acontecendo isso. Por que Tarcísio está com o mesmo saldo negativo que o Bolsonaro.